Olá, tudo bem? Aqui é a Paty Azevedo. Hoje na série de Insights e Leituras eu vou falar sobre esse livro aqui, Can't Hurt Me, do David Goggins. Não é um livro em português, infelizmente, mas a história dele é tão legal que eu resolvi comentar, mesmo assim aqui, até porque tem material desse cara no YouTube, fácil de achar para vocês conhecerem a história dele. Ele tem uma história de vida bem interessante. Eu acho que vale a pena falar dele. E ouvi falar que estão traduzindo esse livro aqui para o português. Em breve vocês vão ter esse livro em português e vale super a pena conhecer a história dele. O David Goggins, ele desde criança passou por situações assim bem difíceis de vida. Desde novinho, ele não tinha uma família funcional. Por quê? Porque ele vivia no meio de muita violência doméstica. O pai dele era um cara extremamente narcisista, extremamente violento, traumatizador, tá? E a situação foi tão pesada de violência, tão pesada, não vou contar os detalhes, porque senão, né, tô contando a história toda, que a mãe dele teve que fugir de casa para não morrer e levar o filho junto com ela, né? E aí ele teve uma infância com muita pobreza, muita privação, muita dificuldade. Teve muita dificuldade de aprendizado, ele tinha problemas de aprendizado, ele não era um bom aluno, ele tinha lacunas muito sérias que quando ele chegou lá perto do final do segundo grau nos Estados Unidos, né, do ensino médio, que chama hoje, né, lá nos Estados Unidos, né, no final do high school, que ele enfiou na cabeça dele que ele queria entrar para as Forças Armadas, e aí ele viu que ele teria que fazer testes, e que nesses testes ele não tinha qualificação suficiente para fazer porque ele tinha problemas sérios de aprendizado e de comportamento que prejudicaram a questão do aprendizado dele. Então ele teve que lutar com isso, e ele viu que ele não conseguia, o nível de conhecimento que ele tinha era equivalente ao de uma criança da segunda série primária, porque ele tinha, né, problemas de aprendizado por conta de todo o passado aí dele, e ele teve que vencer esse desafio, ele teve que criar uma metodologia para ele que incluía muita disciplina com certas coisas. Também não vou contar o detalhe, porque senão perde a graça na hora que você for ler o livro, né? Ou, enfim, assistir o vídeo, tá. Mas nada para ele foi fácil. Certo é que com muito esforço ele venceu essas dificuldades, entrou para as Forças Armadas Americanas, mas lá dentro não foi tão fácil assim, porque nas Forças Armadas existe uma coisa que se chama Hell Week, que é as Forças Armadas lá nos Estados Unidos, que chama Semana Infernal, né, que na verdade não é só uma semana, né? São vários períodos aí de vários dias de treinamento intenso, exaustivo e assim, para acabar com a resistência física e psicológica de qualquer pessoa. E certo é que ele passou por 3 Hell Weeks em cada, digamos, em cada arma diferente, Exército, Marinha e Aeronáutica, tá? Na verdade, o primeiro que ele fez, acho que foi na aeronáutica, porque ele queria ser uns caras lá, paraquedista, enfim, que resgatava paraquedistas e tal, mas aí aconteceram algumas coisinhas que ele não pôde completar a Hell Week, ele teve que fazer de novo, e depois ele resolveu fazer outra coisa, tá. Não vou contar mais detalhes. E aí ele passou por muita dificuldade financeira, passou por muita dificuldade física, e ele tinha problemas de sobrepeso muito grandes por conta de bloqueios emocionais que ele tinha, por conta de questões mal resolvidas. Ele chegou a ficar muito grande. Ele tinha, na verdade, o peso de um cara que era powerlifter, né? Levantador de peso. São caras muito grandes, muito pesados. Mas aí, num determinado ponto, ele notou que ele precisava ajudar uma instituição que cuidava de pessoas
que eram, acho que, soldados que voltavam da guerra, enfim, que ajudavam a família desses soldados, tá? E aí tinha que participar de uma competição de corrida e ele resolveu entrar nessa competição, ter um propósito, mas ele não tinha o físico para fazer isso e ele tinha pouquíssimo tempo para se preparar. Certo é que ele começou um processo aí, outro processo de transformação, e foi vencendo dificuldade após dificuldade. Nada na vida dele foi fácil e ele começou a desenvolver uma mentalidade que ele chama de mentalidade casca grossa, né? Foi engrossando a casca e ele foi fazendo das dificuldades que ele vivia a força, ele foi captando essa força e canalizando em forma de garra para ele ir cada vez mais longe. Então ele se tornou um atleta de altíssima performance. Ele se tornou um cara que corria nas provas mais difíceis do planeta, coisa assim, de correr 90 quilômetros, 120 quilômetros, passar 3, 4 dias correndo e desenvolvendo uma disciplina física e mental muito grandes. Tem vários métodos que ele compartilha, tá? Ele costumava falar da técnica do espelho, que ele tinha um espelho e pregava post-its no espelho com as coisas que ele queria dizer para ele mesmo acerca daquilo que ele queria alcançar. Ele também falava assim, que se tá fácil demais, não tá bom. Que a garra para ele adiante é a dificuldade. Ele não pode se acomodar no conforto. Ele tem que usar o desconforto como mola propulsora para ele seguir adiante e cada vez mais ir vencendo os próprios limites dele. E isso foi forjando uma mente nele, uma mente casca grossa, que ele chama. É uma mente que não se deixa abater por qualquer coisinha. E ele fala que o desconforto, ele é uma força poderosa se você souber usar a seu favor. A dor pode ser algo transformador, se você souber extrair lições dessa dor para impulsionar você adiante, para você ter resultados cada vez melhores na sua vida. E que o único adversário, o pior adversário que você tem é você mesmo e a sua tendência natural de se acomodar. E se você souber dominar a sua tendência natural de ficar na mediocridade, de ficar no conforto, você é capaz de fazer grandes coisas, você é capaz de vencer grandes obstáculos, ok? É bem interessante. Não tem no Brasil ainda esse livro. Se você ler em inglês, tem o linkzinho da Amazon aqui embaixo para você adquirir o livro, mas não é por isso que você vai deixar de conhecer a história dele. Tem muito vídeo dele bacana aqui no YouTube, tá? Muito mesmo. Eu gosto de assistir, tem coisas interessantíssimas. E como tudo na vida, você retém aquilo que for bom para você. O que você achar que não se aplica para sua vida, você filtra, porque afinal de contas, nós não somos pessoas alienadas, né? Que aceitam qualquer coisa assim sem questionar. Não, a gente questiona, aceita, pondera, faz o filtro necessário e pega o que se aproveita. Eu achei muito bacana a questão de ele ser um cara que tinha tudo para dar super errado na vida dele e ele soube usar isso como força propulsora para se transformar no Goggins, que ele chama ele mesmo de Goggins, essa personalidade mais forte, né? E vale a pena conhecer a história, ok, gente? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha para mim, tá? Se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.